conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus e compartilhando com você, jovem, de quem também já foi jovem. Eu tenho comigo que as nossas decisões, elas só são tomadas com clareza, com discernimento, com a devida propriedade, quando nós estamos bem informados, quando nós somos conhecedores das condicionantes que nos levam a tomar uma decisão. E muitas decisões na vida, nós tomamos elas sem pensar devidamente as consequências. A Bíblia ensina que há caminho que parece direito ao homem, mas o fim dele é um caminho de morte. E esta é a razão de muitos tomarem decisões sem perceber e sem considerar o consequente desta decisão. Eu quero trazer uma palavra que está em Mateus, no capítulo de número 24, quando o Senhor fala o seguinte: pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Nós estamos falando de Noé, nós estamos falando do dilúvio. Noé foi o homem que construiu o barco em que 8 pessoas entraram dentro dele e foram salvos do dilúvio que veio sobre a terra. Ora, Jesus disse que os mesmos eventos que aconteceram nos dias de Noé, eles vão replicar nos dias de hoje. E continua no verso de número 38 de Mateus 24. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. O que me chama a atenção nesse texto é que o Senhor fala acerca de casar e dar-se em casamento. Ele fala de comer e beber. Mas quando nós vamos até Gênesis, no capítulo de número 6, e lemos a história de Noé, ali diz assim: os filhos de Deus viram as filhas dos homens e geraram os valentes da antiguidade. Ora, não fala casar-se, dar-se em casamento, comer e beber, como o Senhor está dizendo aqui. Mas o Senhor Jesus fez questão de ressaltar isto. Só que a Bíblia diz lá que os filhos de Deus viram as filhas dos homens, que geraram filhos, e esses filhos foram os valentes da antiguidade. Falando acerca dessas pessoas, diz assim: e a mente deles era só má continuamente. Qual é a implicação de casar-se e dar-se em casamento com o nascer uma geração de crianças que pensam só má continuamente, que não há traço de bondade neles? Se nós compararmos o período de Noé com os períodos que nós estamos vivendo, nós temos que considerar um marco, 1948. Em 1948, Israel voltou a ser nação, e ao voltar a ser nação, se cumpriu a palavra de Deus, que em um dia nasceria uma nação, e Deus está trazendo Israel de volta para a sua terra. Ora, a partir desse instante em que Israel volta para a sua terra, nós começamos uma contagem regressiva que pode significar que a vinda do Senhor Jesus Cristo está muito próxima. E aí nós estamos nesse texto: nos dias de Noé, assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Ora, Jesus está voltando, Israel está lá, e os filhos de Deus viram as filhas dos homens. Em que época da história nós podemos fazer esse comparativo? Os filhos de Deus viram as filhas dos homens. Nós voltamos na década de 60. Na década de 60 foi liberado o sexo, foi quebrado o tabu, foi um movimento hippie. A partir daquele movimento hippie, casar-se e dar-se em casamento tornou-se uma epidemia mundial. E qual é a consequência? 30 anos depois, década de 90, começam a surgir os filhos fruto desta geração. E os filhos fruto dessa geração passam a se tornar aqueles que são má continuamente. Aí nós temos esses casos de assassinato nos Estados Unidos. E o apóstolo Paulo, escrevendo, ele diz assim que nos últimos tempos os homens serão sem afeição natural. E como que foi quebrado essa afeição natural? Por casar-se e dar-se em casamento. E por quê? Porque a Bíblia diz que aquilo que Deus uniu não separe o homem.
Deus uniu o homem com a sua esposa. Só que o apóstolo Paulo, ele escreveu assim: se o homem se unir a uma meretriz, torna-se uma carne com ela. Ora, se o homem se une com sua esposa, torna-se uma carne com a sua esposa, e ele se une com uma meretriz, torna-se uma carne com sua meretriz, com essa meretriz, e essa meretriz se une com outro homem, uma carne, nós vamos formando um bolo de carne. E nesse bolo de carne tem o princípio do corpo. Quando um sofre, todos os sofrem. Portanto, quando nós vamos desenvolvendo relações sexuais com pessoas, uma após outra, casar-se e dar-se em casamento, nós vamos formando um grande bolo de carne. E ao formar esse grande bolo de carne, nossas vidas começam a ser ligadas uma nas outras, e isso não traz boa consequência. O resultado, há um corte em relação aos filhos que são gerados por esse tipo de situação. E nós precisamos do arrependimento. A Bíblia diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. É por isso que nós temos que ter uma vida centrada na palavra de Deus. O meu nome é César Azevedo, usando a internet para com você, jovem, compartilhar a palavra de Deus.